Olá, o pacto de Deus com Abraão. Depois dessas coisas, que coisas são essas? Abraão havia passado por um período de guerra para libertar o seu sobrinho Ló. Isso foi falado no capítulo anterior. Agora vamos saber o que aconteceu após isso. Gênesis 15. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será infinitamente grande. Abrão andava angustiado. Por que Abrão andava angustiado? Ele já estava ficando bem velho e ele não tinha filho. E ele estava perdendo a esperança. Aí o que aconteceu? E Abrão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? Aí vamos ficar sabendo o que aconteceu aqui. Bom, o que Deus falou para ele e se ele realmente ficou com a esperança de ter filho. Ok? Um herdeiro. Vem comigo. E Abrão disse: Eis que não me deste semente, e eis que o nascido da minha casa é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será teu herdeiro, mas o que sairá de tuas próprias entranhas será teu herdeiro. Ele tinha uma pessoa de confiança dele, que já havia nascido lá, e seria o herdeiro dele, que dele mesmo ele não tinha filho biológico dele. E ele o trouxe para fora e disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse: Assim será a tua semente. Deus mostrando para ele como seria a semente dele, para ele olhar as estrelas, que era impossível de contar. E ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isto por justiça. E ele disse-lhe: Eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar esta terra para herdá-la. Deus dando uma bênção sobre a vida dele, né? E ele disse: Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdá-la? E ele lhe disse: Toma para mim uma novilha de 3 anos de idade, e uma cabra de 3 anos de idade, e um carneiro de 3 anos de idade, e uma rola e um pombinho. E tomou para ele todos estes. Abrão fez tudo o que Deus pediu para ele fazer. Vou repetir. E tomou para ele todos estes, e os dividiu ao meio e colocou cada parte na frente da outra, mas as aves ele não dividiu. Era uma oferta, né, que ele estava fazendo para Deus. E quando as aves desciam sobre as carcaças, Abrão as enxortava. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. E ele disse a Abrão: Saibas com certeza que tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. Vamos entender isso melhor mais à frente. E também a essa nação a quem eles servirão, eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses. E tu irás para os teus pais em paz,
tu serás sepultado em boa velhice. Mas na quarta geração eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. E aconteceu que quando o sol se pôs e ficou escuro, eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços. Deus estava aprovando a oferta de Abrão. No mesmo dia, o Senhor fez um pacto com Abrão, dizendo: a tua semente eu dei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Aqui Deus fez um pacto com ele, que ele ia possuir a terra, que a semente dele seria grandiosa. Os queneus, e os quenezeus, e os cadimoneus, e os heteus, e os ferezeus, e os refaíns, e os amorreus, e os cananeus, e os girgazeus, e os jebuseus. Tudo que Abrão ia possuir. Então Deus fez esse pacto com Abrão. E nós vamos ficar sabendo mais na frente se ele conseguiu realmente ter um filho, um herdeiro. Tá bom? Gostou? Então, dá um like, tá bom? Para o nosso canal crescer. Um abraço.